Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus alcance a sua vida nesse dia, que você sinta o Espírito Santo fluindo através de você, do seu interior. Eu quero ter esse tempo de devocional mais uma vez e hoje o tema é reverência. Para isso vamos meditar no texto de Hebreus, capítulo 10, os versículos 19 e 20, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Algumas pessoas, algumas experiências religiosas entendem errado a presença de Deus e estabelece um rigor, estabelece um dogma, uma tradição, uma liturgia religiosa que mais engessa a pessoa do que deixa um ambiente de liberdade para entrar na presença de Deus. Algumas experiências religiosas veem a presença de Deus como algo inacessível, então estabelece ali os rituais, as liturgias, e isso acaba atrapalhando. Muitas pessoas não entram na presença de Deus, não desfrutam da presença de Deus, porque elas estão presas na religiosidade, estão quase que amordaçadas pelas proibições que os homens religiosos estabeleceram. Por outro lado, hoje nós temos também uma falta de zelo, nós temos também uma experiência que não é saudável. A presença de Deus para muitas pessoas foi banalizada. Então não há uma reverência, não há um temor, não há um coração, sabe, que quando entra diante do Senhor e na presença do Senhor, entra de forma reverente, sabendo que Deus é santo, sabendo que Deus ele é poderoso, então nós precisamos entrar reverentemente diante dele. Essas duas experiências não são boas, não são saudáveis. Nós precisamos entender que a presença de Deus, ela está acessível a nós. Precisamos entrar confiadamente, como diz o texto aqui, com confiança, mas também com reverência. E é sobre isso que nós vamos meditar hoje, nosso devocional. Nossa geração tem falta de um senso de admiração e reverência diante de Deus. Queremos trazer Deus para o nosso nível, para o lugar comum. Ele é Deus. Apesar de termos acesso direto a Ele como seus filhos, nunca podemos nos esquecer de que esse acesso foi comprado pelo precioso sangue do seu único filho. Ninguém que verdadeiramente entende isso consegue entrar na presença de Deus sem um senso de reverência. Ninguém que compreende o imenso preço que foi pago no Calvário considera esse relacionamento com Deus algo comum. Na verdade, nunca poderemos compreender Deus e a maneira como Ele se relaciona conosco, a não ser que antes compreendamos sobre o senso de santidade dele e como ele pede por santidade. Como ele pede por santidade. Se estamos na presença de Deus, estamos em terra santa. Olha só. Quando você entra na presença de Deus, você entra no lugar santo. Então você precisa de reverência. Você precisa desse senso de santidade. Lembra quando Deus chama Moisés para a sua presença? Deus quer que nós entremos em sua presença. Deus não quer que você
fique distante e longe da presença dele. Deus quer que você desfrute desse ambiente. Mas quando Deus, lá no Sinai, quando aquela sarça estava pegando fogo, né, mas não se consumia, ali era a presença de Deus. E quando Moisés se aproxima, Deus, ele fala assim para Moisés: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então existe essa reverência, esse senso de que nós estamos diante de um Deus santo. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos cultuar a Deus na célula, todas as vezes no seu quarto de oração, todas as vezes que você entra na presença de Deus, você tem que ter esse senso de santidade. Deus é santo. E o lugar da presença dele é um lugar santo, é um lugar de reverência. Isso não nos fará nos comportarmos como muitos religiosos, né? Que ao invés da santidade, ao invés do senso da referência, de reverência, desenvolvem comportamentos religiosos de proibição. Não, não é isso. Mas nós precisamos ter esse senso de reverência, de admiração. Eu acho que essa palavra admiração nos faz compreender, sabe? Quando nós admiramos, uau, nós estamos na presença de Deus, então eu vou reverenciá-lo. Ele é santo, ele é grande, eu tenho uma admiração por ele. Então eu não vou me comportar de qualquer maneira, eu não vou me apresentar de qualquer forma, eu vou reverenciá-lo. Ele é santo. Eu vou me curvar a Ele, eu vou me prostrar a Ele, eu vou aquietar o meu coração, eu vou me comportar de maneira reverentemente. Eu acho que é isso que nós precisamos resgatar no nosso dia, nós precisamos resgatar esse senso de reverência. Não podemos agir como se o propósito de Deus fosse nos tornar bem-sucedido. Seria prepotente de nossa parte nos tornarmos impacientes quando Deus não responde nossas orações como e quando acreditamos que Ele deveria. Ele é Deus e nós não somos. Ao meditar no preço que Jesus pagou para lhe dar acesso ao Pai, você entesourará seus momentos de oração com Ele. A adoração se tornará um privilégio e que você agarra com gratidão. As escrituras lhe serão queridas, você vai ter prazer nas escrituras enquanto você se esforça para se tornar santo em tudo que você faz. 1 Pedro 1,15 vai dizer, né, sede santos, como o vosso Pai é santo. Santifique. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 também vai falar sobre santificação, que nós precisamos nos santificar a cada dia. Se você perdeu seu maravilhamento diante do incrível dom da salvação que foi dado a você, então é preciso revisitar a cruz e testemunhar o seu Salvador pregado ali por você. O dom da salvação em Cristo não tem preço. Então nós precisamos resgatar esse senso de reverência. Nós precisamos entrar diante de Deus em santidade, porque o nosso Deus é santo. Que você coloque isso no seu coração. Que essa palavra hoje fale com você, que você medite sobre isso e que possamos adorar ao Senhor cada vez mais de forma reverente. Que Deus abençoe você.